Os versículos 8 a 11 dá um pouco do contexto imediato, o que é que estava acontecendo. Gálatas, capítulo 4, versículos 8 a 11, fala sobre o valor transitório dos ritos judaicos. Diz assim a palavra de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Agora o texto da pregação desta noite são os versículos 12 ao 20, que diz assim, falando sobre a perplexidade de Paulo. Gálatas 4, versículos 12 ao 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Ou que vos obsequiam não o fazem sinceramente? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós abrimos a Tua Santa Palavra neste momento diante do Teu povo e humildemente, Senhor, rogamos a Ti a iluminação do Espírito Santo para a exposição desse texto. Possamos entender esse texto, que o Teu Espírito aplique estas verdades desse texto na vida de cada crente, na vida do Teu povo, para que possamos viver segundo a Tua Palavra e para a Tua glória, Deus. Prepara o solo do nosso coração e nos alimenta em Cristo. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo e demais visitantes, é muito importante quando a mulher ela passa o seu período gestacional, quando ela enfrenta esse período. As mulheres elas sabem que o corpo começa a desenvolver e vai passando os meses. Os primeiros meses são meses que requer muito cuidado, mas daqui a pouco começa a enlarguecer, a parte anatômica, a alçada começa a deslocar e muitas dores começam a surgir. Principalmente quando a barriga vai crescendo e quando está próximo de dar o parto, de ter o filho, né? Se aproxima o parto, a mulher sente mais dores ainda e até incômodos. Incômodos para deitar, incômodos para tomar banho, incômodos. Esse texto nos fala, meus irmãos, de um incômodo que o apóstolo Paulo está passando com a igreja. E é uma perplexidade. Ele chega até a falar nesse texto que não sabe como resolver, como entender a situação pelas quais aqueles crentes na Galácia, eles estavam vivendo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo vem falando de assuntos doutrinários, combatendo os ensinos daqueles falsos mestres conhecidos como judaizantes, que queriam que eles retornassem às práticas dos ritos judaicos, observando dias, meses, anos, comidas e etc. Porém, meus amados irmãos, aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo está abrindo o seu coração. Essa parte do capítulo 4, versículo 12 em diante, ele está
falando como um pastor que está, de fato, assim, demonstrando emoção no relacionamento com a igreja, com os irmãos ali na Galácia. Essa porção foi até chamado por alguns de carta da amizade, porque ele usa termos como irmãos, filhinhos. Então ele está aqui abrindo o coração por causa de algo que está acontecendo. Mas ele começa com uma ordem no versículo de número 12. Ele começa trazendo de que eles deveriam viver como Paulo estava agora. Paulo diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Então parece que é uma contradição logo nessas primeiras palavras. Como é que Paulo quer que eles sejam iguais a Paulo, se Paulo está sendo igual a eles? Então perceba que aqui Paulo está querendo destacar, já introduzindo este momento da carta, de que, olha, eu fui, no passado, bem zeloso quanto à lei de Deus, quanto aos requisitos, quanto aos ritos. E eu abandonei tudo isso. E agora eu sou como vocês são. Vocês que vieram da religião pagã, nós vimos isso nos versículos 8, que lemos nesta noite. Vocês que vieram de outras crenças, estavam livres da lei, creram em Cristo pela fé, se arrependeram dos pecados e são servos do Senhor. Vocês estavam gozando da liberdade que tem em Cristo pela fé, crendo na mensagem do Evangelho, as boas novas. Mas agora vocês querem voltar para o que eu era. Então, sejam como eu sou agora, que é como vocês eram. O que eu sou agora é como vocês eram. É mais ou menos essa questão que Paulo começa introduzindo a sua fala no verso 2. Então, meus irmãos, a preocupação do apóstolo vai ser demonstrada aqui, porque embora muitos desses já foram convertidos, nasceram de novo, estavam passando tentações de estarem como que enfeitiçados. Nós já vimos isso em um sermão. Estavam meio que ludibriados. Eles estavam meio que assim, sendo envolvidos com assuntos e doutrinas que estavam levando ele a duvidar da pregação do evangelho que eles receberam. Então Paulo nota que havia necessidade de Cristo ser formado interiormente no ventre destes homens, desses irmãos da igreja. O tema da pregação de hoje é: seja Cristo formado em vós. Seja Cristo formado em vós. Esta foi a preocupação do apóstolo, esta é a preocupação do texto bíblico, esta é a preocupação de qualquer pastor. Assim, meus irmãos, seja Cristo formado em vós. Nós podemos ver nesse versículo 12, ele demonstrando já essa identificação com a igreja, ele sendo de forma humilde, porque ele diz assim: eu também suplico, irmãos. Irmãos, eu suplico a vocês. É o que fala o verso 12. Ele suplica e deixa claro que não houve nenhuma ofensa quando Paulo levou o evangelho lá e pregou o evangelho lá. Paulo está dizendo: de minha parte para com vocês, versículo 12, em nada me ofendeste, embora a atitude de alguns deles estava sendo atitude ofensiva para com o evangelho e também para com o pastor, o apóstolo Paulo. Então vamos ver 2 pontos neste sermão. Quais foram as atitudes das ovelhas? Versículos 13 ao 16. E qual foi a atitude do apóstolo, do pastor? Versículos 17 a 20. Ele tem o desejo de que Cristo seja formado em vós, ele começa se identificando com a igreja, ele começa falando de forma humilde, ele começa estabelecendo este relacionamento, mas veja que ele agora, ele vai para o passado, para o primeiro contato que teve com aqueles irmãos. Versículo 13 ele diz: vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez. Então ele fala da sua primeira viagem missionária, àquela região. Sim, aquela viagem que é narrada em Atos capítulo 13 e capítulo 14, quando Paulo vai para aquelas regiões das cidades ali na Galácia. Listra, Derbe, Icônio. Então, quando Paulo está naquela região, ele está dizendo: vocês sabem, quando eu cheguei a primeira vez, eu preguei o evangelho para vocês, mas eu preguei o evangelho por causa de uma enfermidade. Versículo 13 diz. Paulo diz que o motivo pelo qual ele estava na Galácia não foi que estava na agenda dele chegar lá e dizer: vou agora pregar o evangelho para lá. Aconteceu dele estar enfermo e ter uma doença séria, que até hoje nós não sabemos qual é a doença que o apóstolo Paulo tinha. Mas o que sabemos é que este homem está doente, mas não está
inoperante. Mesmo doente, estando na Galácia, ele vê a oportunidade de proclamar o evangelho de Jesus Cristo àquela população, naquele local. Então o versículo 3 diz, vós sabeis que vos preguei, a ideia aqui é o evangelho, as boas novas, a primeira vez por causa de uma enfermidade. E quando ele chega lá pregando essa enfermidade, ele está lembrando como foi esse primeiro contato, versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. E a palavra tentação aqui pode ser traduzida também por provação. Aquele povo ficou provado. Será que a enfermidade de Paulo foi uma provação para eles? Que tipo de provação poderia ser para aqueles irmãos naquele primeiro momento que abraçaram o evangelho? Porque quando se abraça o evangelho, tudo é novo, tudo é alegria, é paz, é euforia, se trata bem, é uma coisa maravilhosa, estão felizes. Versículo 14, ele diz, eu sei que a minha enfermidade na carne foi uma tentação. Mas o que é que ele diz? Que como a igreja reagiu a esta tentação? Não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo está enfermo, nós não sabemos. A maioria dos estudiosos, nas especulações, dizem que ele tem algum problema de epilepsia. Eu não acredito nessa versão. Outros dizem que ele tinha algum problema nos olhos, é o que é mais aceito hoje. Paulo tinha problemas de visão, mas possivelmente aqui, conforme o original, a enfermidade nessa parte, talvez do seu rosto, estava tão séria, a ponto tal de possivelmente estar até saindo pus. E a feição dele está mudada. Alguma coisa horrível estava tendo nesta enfermidade para com Paulo. A ponto tal de Paulo dizer assim, vocês foram provados com isso, vocês foram tentados. Vocês foram dizer assim, ó, sai daqui, vai para lá, nós não queremos nem o evangelho e nem queremos este homem com esta enfermidade. Foi uma tentação, foi uma provação, mas não é isso que eles fizeram. Paulo diz, contudo, não me revelaste desprezo. Então eles não desprezaram o apóstolo Paulo, eles acolheram. Uma igreja, os irmãos como se fosse um hospital, venha, fale mais do evangelho, Paulo. E Paulo, mesmo enfermo, está operante, está doente, mas não está rejeitado. Interessante, irmãos, que a segunda palavrinha, vocês não revelaram desgosto para comigo, é a palavra usada para literalmente cuspir no chão. Havia um costume, na época, até quando via algum ataque de epilepsia, as pessoas cuspirem para que aquela enfermidade não pegasse a ela. Havia uma espécie de superstição. Ou então também por nojo. A palavra aqui literalmente é vocês me viram e quando olharam para a minha enfermidade, vocês não cuspiram no chão. Possivelmente possa ser, mas na frente a gente vai ver a questão da visão dos olhos dele, algum problema que ele teve, alguma inflamação, alguma coisa nesse sentido. Sabemos que ele foi convertido por Cristo no caminho de Damasco, ele ficou cego, mas Ananias orou por ele, mas caiu as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, né? A maioria das cartas Paulo não escreveu, Paulo fez uso de pessoas como amanuenses, escribas, que escreviam suas cartas, por exemplo, Romano foi feita por Paulo ditando e Técio, capítulo 16, diz que escreveu aquela carta. Em outros momentos, Paulo diz, vede com grandes letras vos escrevi, eu mesmo de punho. Então, talvez, não sei só o tamanho da letra, mas ele também falando de próprio punho, eu estou escrevendo esta carta. Mas veja o versículo 14, que eles não revelaram desprezo. Essa foi a atitude daquelas ovelhas para com o pastor. Não revelaram desprezo nem desgosto, mas antes receberam como anjo de Deus e como o próprio Cristo. Percebam que a igreja reconhecia no apóstolo Paulo, no mensageiro, um anjo de Deus. Este homem está trazendo uma mensagem divina para nós. E nós olhamos para ele não como Paulo, mas como o próprio Jesus Cristo. E não é esta a visão que a igreja deve ter de todos os oficiais da igreja de Cristo, principalmente naqueles que estão levando a palavra do Senhor, uma atitude de respeito, de receber a palavra do Senhor, de acolher e de honrar, não por causa do homem em si, não por causa da pessoa em si, mas porque aqueles mensageiros estão representando Cristo. Então, seja o ministro da palavra, seja os diáconos da igreja, seja os presbíteros da igreja,
eles são oficiais que devem ser recebidos pela igreja do Senhor com grande respeito. Paulo diz, vocês me receberam como um anjo de Deus, algo divino, ou como o próprio Cristo Jesus. Agora, ele continua mostrando a alegria. Que é feito, pois, da vossa exultação? E agora ele vem para o presente. Literalmente, esse versículo 15 é, e agora, cadê a felicidade? Cadê aquela alegria? Aquela receptividade? Cadê aquele amor? Aquela forma de receber? Cadê a vossa exultação? Que pergunta, irmãos. Que confronta. Pergunta que leva-os a pensar. Pois ele diz, eu vos dou testemunho de que, se possível fora, terias, lá no passado ele volta de novo, arrancado os próprios olhos para me dar. Alguns pegam esse versículo 15 para identificar a enfermidade nos olhos aqui. Vocês me amavam tanto, e eu estava pregando o evangelho com muita enfermidade, que eu tenho testemunho, eu me coloco em testemunha perante um tribunal de que vocês seriam capazes de, portanto, me amar, de tirar os próprios olhos, arrancar, literalmente, e colocar nos meus olhos. Então a igreja da Galácia estava ouvindo essas verdades vindas do pastor, do apóstolo Paulo. Se possível fora, aqui é uma possibilidade, teria, esse versículo 15, arrancado os próprios olhos para nos dar. Agora no versículo 16, ele toca no presente. A atitude do pastor, a atitude das ovelhas. Ele diz no versículo 16, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? É outra pergunta que ele faz no texto. Então quer dizer que por pregar a verdade, pregar as boas novas, dizer a verdade a vocês, eu me torno inimigo de vocês? Eu sou inimigo de vocês por dizer a verdade? Veja que Paulo está sendo sincero aqui. Ele poderia querer negociar, ele poderia dizer meias verdades, ele poderia não querer dizer o que está dizendo aqui de forma nua e crua, mas ele está questionando os irmãos. Mas a amizade nossa é tão grande. Mas quando eu cheguei a dizer que vocês são insensatos, que vocês estão abandonando o evangelho por outro evangelho, que vocês estão regredindo, que vocês estão diminuindo, que vocês não estão crescendo, eu sou inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês? Eu tenho me tornado inimigos por vos dizer a verdade? Que possivelmente, irmãos, a igreja já estava sentida e até influenciada pelos falsos mestres, que estavam combatendo não só a mensagem, mas também o mensageiro. Possivelmente até o seu aspecto físico e a sua condição de enfermo. Então, ele agora vai dizer quem é zeloso pela igreja, quem zela pelas ovelhas do Senhor. Versículo 17. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Literalmente, é aqueles que gostam de se doar, de dar presente, de dar tapinha nas costas, de ter a afeição de vocês. Eles não estão fazendo isso sinceramente, não. Esses falsos mestres que ele está colocando aqui no versículo 17, eles não estão fazendo isso em sinceridade. Então, literalmente, Paulo já está denunciando o caráter destes homens. Eles é que não estão sendo sinceros, porque não estão dizendo a verdade para vocês. Em sinceridade. Agora imagine essa carta sendo lida perante aquela igreja, de maioria gentílica, alguns também judeus, mas os falsos mestres possivelmente ouvindo isso. Dizendo, esses que estão presenteando vocês, bajulando vocês, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Veja como é a atitude sectária, a atitude de uma seita. O que é que faz uma seita? Só vai ler o que nós produzimos, não pode se juntar com aquelas pessoas, não pode falar com aquele líder, não pode procurar saber de nada, fica só aqui, fechado na cerca. É isso que esses líderes estavam fazendo. Olha, não conversa com Paulo, não. Não se junta com Paulo, não receba a carta de Paulo, não escute nada de Paulo. Eles queriam afastar a igreja do seu pastor. Querem afastar-vos de mim. Agora, por que queriam afastar de Paulo? Paulo diz aqui a finalidade. Para que o vosso zelo
seja em favor deles. Ou seja, os falsos mestres estavam notando assim, dizendo, rapaz, que zelo essa igreja tem com o apóstolo Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele de cena, vamos boicotar ele, para que esse zelo que tem com ele seja conosco. Então perceba que havia um interesse por detrás, segundas intenções. Versículo 17, Paulo está deixando claro, querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles querem ser beneficiados dos favores de vocês. Versículo 18, o pastor continua falando, denunciando a questão do abandono, mas ele no versículo 18 diz, é bom ser sempre zeloso pelo bem. É bom. Isso é um provérbio até da época. É bom ser zeloso pelo bem. E não apenas quando eu estou presente convosco. Então, além de estarem trabalhando para que ele fosse abandonado, esquecido, colocado para escanteio, versículo 18, Paulo está dizendo, o zelo é bom, não só quando eu estou presente. Isso diz respeito não só em relação ao apóstolo Paulo, que tinha zelo para com aquela igreja, estando presente, mas também ele estando ausente, está escrevendo a carta, está zelando e pastoreando aquela igreja da Galácia, mas ele está também falando dos irmãos ali naquela igreja. Parece-me que no versículo 18, que enquanto Paulo estava presente perante eles eram bem zelosos, eram bem crentes, tinham cara de crente, andavam com Bíblia debaixo do braço, cantavam como crente. Era assim uma coisa que Paulo dizia, rapaz, que zelo, que coisa bonita, estavam sempre presentes. E Paulo ficava, rapaz, mas veja que Paulo nota isso. Paulo nota que, assim, a ponto de dizer, olha, ser zeloso, eu estando presente. Irmãos, quem é o homem? Quem lhe chamou para o Evangelho? É Cristo. O nosso zelo na casa de Deus, na obra de Deus, pelas coisas de Deus, não devem ser motivado por nenhum homem, pois todos pecaram. Você não pode vir à igreja por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa do diácono, por causa do irmão A, da irmã B, fulaninho, por nada neste mundo. Você deve vir e servir ao seu Senhor porque você o ama. E quando você serve ao seu Senhor, você não serve para agradar a homens. E Paulo começa essa epístola dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte do Senhor Jesus Cristo. Então aquele que nos chamou, aquele que nos alistou para servir ao seu reino, é este que nós devemos ser zelosos por este bem, o bem do Evangelho. O serviço na casa de Deus, meus irmãos. Não apenas quando Paulo estava presente, Paulo estava dizendo para eles, mas também ausente. Porque quem serve a Deus, faça chuva, faça sol, ele serve para agradar ao seu Senhor. Ele não serve para agradar a homens, para receber tapinha nas costas, para ser visto. Ele serve por amor ao Senhor. Então aqui, nesse versículo 18, possivelmente o zelo que eles estavam tendo eram mais zelosos estando presente e não ausente. E aqui Paulo está fazendo o contrário. Paulo está dizendo, eu não estou nem aí, onde vocês estão. Mas eu estou sendo zeloso, na ausência também. Por isso que ele está escrevendo essa carta. E ele está dizendo isso exatamente no versículo 18. Isso é amor pastoral, meus irmãos. É o amor do pastor pela vida das suas ovelhas. E no 19 ele diz, meus filhos. Outra tradução coloca meus filhinhos, que é a mesma palavra que João usa no original, lá em 1 João. Filhinhos. Então veja como ele está escrevendo. Não está chamando mais de insensatos. Ele está chamando meus filhinhos. Por quem, de novo, ou seja, ele já teve sofrimento de parto antes, no sentido metafórico, ele ilustra agora, pegando uma mulher que está para dar o parto e sente aquelas dores. Ele está dizendo agora, no versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Por quê? Até ser Cristo formado em vós. O primeiro contato no passado do Evangelho com aquelas pessoas, mesmo ele enfermo, ele estava proclamando o Cristo crucificado. A mensagem de arrependimento de pecados. Que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e há de vir para julgar os vivos e os mortos. A obra perfeita de Cristo, as boas novas, ele pregou, e muitos se converteram, mas não foi fácil, foi como dores de parto. Mas agora, no 19, ele diz, de novo sofro
as dores de parto. Parece que a igreja precisava crescer, amadurecer. O caráter de Cristo na vida cristã precisava ser moldado de dentro para fora mesmo na vida dos cristãos. Muitas vezes nós temos muitos anos de crente, mas não crescemos na graça e no conhecimento. Muitas vezes nós até nos gloriamos, temos tantos anos de crente, mas muitas vezes lemos poucas vezes a Bíblia correspondente a esse ano de crentes que nós temos. Parece que na igreja aqui aos Gálatas, Paulo está dizendo, olha, vocês são pequenos, vocês são pigmeus, vocês são anãos na fé, vocês precisam crescer. Cristo precisa ser formado em vós. Isso é doloroso. Isso requer um parto. Isso requer um parto. De novo. Eu preciso sofrer de novo até ser Cristo formado em vós. Tomar uma forma dentro de vocês. Não é em mim, ser formado em vós, Paulo diz. Nós não sabemos como os ossos de uma criança, né, de um bebê se formam no ventre de uma grávida. Jesus disse isso em João 3, quando estava conversando com Nicodemos. Não sabemos como acontece esse processo da gestação até o final. Depois nós entendemos, e tem muitas informações científicas. Mas, meus irmãos, Paulo está falando aqui, não da igreja carregar um feto ou um bebê, a igreja ter Cristo sendo formado nas suas entranhas, a ter Cristo ser formado em vós. Eu estou sofrendo dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Esta deve ser a preocupação desse pastor, que foi com esse pastor e de todos os pastores. Então perceba que nesse texto, no versículo 19, a atitude do pastor é uma atitude amorosa. E ele conclui buscando essa maturidade. Pudera eu estar presente agora convosco. Ele almeja estar. Ele já havia viajado uma primeira vez, quando pregou o evangelho nessa região. E ele tem esse desejo. Ele não quer estar escrevendo por carta. Ele não quer estar falando, escrevendo. Ele quer estar presente. Ele quer olhar nos olhos. Ele quer ver as famílias. Ele quer ter contato. Ele quer sentir calor. Ele quer estar presente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, ele fala muito sobre comunhão nas suas epístolas. Pudera, e isso é um desejo, que talvez não foi nem cumprido, pudera eu estar presente agora convosco. E falar em um outro tom. Talvez o tom aqui foi um tom, talvez não, foi um tom pesado para a vida da igreja. Mas possivelmente presente estando, ele poderia mudar o tom, não a verdade, mas o tom que ele está escrevendo, o tom da voz, nos diz o texto. Embora ele está escrevendo, eu mudaria e falava-vos em outro tom de voz. Em outro tom de voz. Porque aqui ele está chamando a igreja ao arrependimento. Ele está dizendo, eu não entendo como é que vocês estão numa faculdade e querem agora voltar para a salinha do infantil, para o ABC, para o jardim da infância. Eu não consigo entender isso, raciocinar, eu não consigo. E é justamente a palavra perplexo que ele termina esse texto. Por que me vejo perplexo? Literalmente alguém que não sabe se vai para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, não está conseguindo ler aquela situação. Então ele termina deixando claro isso. E ele abriu seu coração para a igreja. Ele foi sincero com a igreja. Versículo 20 ele diz, eu queria estar presente, não posso, falaria em outro tom, mas eu estou perplexo. Por isso que alguns colocam como título a perplexidade de Paulo nesses textos dos versículos 12 ao 20. Então veja que ele está perplexo por causa da imaturidade daqueles irmãos que estavam trocando a sua fé em Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo, a adoção de filhos para voltarem para os ritos da lei cerimonial mosaica. Então Paulo, quando vê isso, que fez o caminho oposto, e eles estão fazendo um caminho de volta de onde Paulo vivia, Paulo diz, o que é que está acontecendo? Me imitem. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Eu agora estou livre. Por que vocês querem se escravizar? Voltem para este evangelho. Agora, irmãos, nós podemos ver nesse texto que o desejo dele é que Cristo seja formado em vós. Tanto o amor da igreja para com o apóstolo Paulo, como a atitude
do amor do apóstolo Paulo para com aquela igreja, não é obra que vem do homem. Paulo nem pensava em ser um seguidor de Cristo. Ele foi convertido no caminho de Damasco, quando saiu com intenções de perseguir e até matar, encarcerar muitos crentes. Então, meus amados irmãos, tanto nesse relacionamento de pastor-ovelha, deve predominar o amor supremo do nosso Senhor Jesus Cristo nesse relacionamento. A igreja, ela não vai crescer, a igreja, ela não vai progredir, a igreja, ela não vai servir quando ela não tiver em mente que ela precisa espelhar para este mundo Cristo. Cristo em vós, ele disse em Gálatas, esperança da glória. Então o tema da pregação é este, seja Cristo formado em vós. As irmãs sabem que quando estão bem pertinho mesmo de ter o bebê, é muita dor, é muito sofrimento. Mas quando o bebê sai, a alegria vem, a recuperação depois vem. Mas ela esquece daquela dor, o pai tira foto e está ali naquele momento, uma coisa maravilhosa, mas antes de ter, é muita dor. Então Paulo pega como exemplo esta dor do parto, para dizer como é duro Cristo ser formado na vida da igreja, na vida cristã. Não é fácil. Então precisamos confiar, depender da graça do Senhor Jesus Cristo, para capacitar não só pastores, ministros da palavra, presbíteros e diáconos, mas também as ovelhas e os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, como igreja, a vivermos estas verdades neste relacionamento entre ovelha e pastor, para a glória do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Amém. Amém.